Começou já o assunto Roda Viva ou não começou o assunto Roda Viva? Não, vai começar agora. Eu estava esperando você chegar. Roda Viva já tá Rangel, começando a girar aqui já, ó. Gira. Bom, como sempre, a gente vai começar com o pessoal de esquerda falando. Sim. Alessandro. Bom, pessoal, ontem às 22... Não, peraí, Alessandro não é assim não. Não é assim não. Tem que começar. Olá, amigos. Olá, amigos. Olá, amigos. Não, vamos falar da Roda Viva de ontem. Vamos embora. Então, ontem, às 22h15, né, na TV Cultura, teve a entrevista com o Bolsonaro, né, a batina com o Bolsonaro, e eu li uma frase bem interessante, gostaria de replicar aqui para a gente, que é o seguinte, o comentário foi o seguinte: o dia em que ex-guerrilheiros, militantes e desarmamentistas tentaram fuzilar o Bolsonaro, né? Analisando, eu assisti a entrevista toda, achei bem interessante por vários fatores, é uma coisa que está repercutindo muito nas redes sociais, só se fala nisso hoje em dia, o dia inteiro, né? E, é claro, a gente está vivendo um ano eleitoral, essas coisas vão reverberar. Mas eu achei que as perguntas são as mesmas, as perguntas são genéricas, não tem conteúdo, e o Bolsonaro está careca, cansado de responder as mesmas coisas, né? Não houve preocupação em perguntar sobre o plano de governo, as estratégias do Bolsonaro, como que ele vai enfrentar os enormes problemas que a nação hoje vive. Ou seja, 14 milhões de desempregados, 65 mil homicídios anuais, educação. Alessandro, você é tão esquerdo que parece que você travou aí. Travei? Travei, alô? Não travou, não. Agora sim. Vai. Eu estou falando, com tantos problemas, a bandidagem hoje aí na rua, né? E o cidadão de bem hoje não pode se proteger porque também o Estado não o protege, o aparelhamento das estatais, ou seja, saneamento básico, que era uma coisa que deveria ser falado ali, inclusive na questão de mortalidade infantil, que tem uma ligação muito grande, né? Ou seja, eu achei que o programa, eles acabaram desperdiçando a tropa de elite que estava ali, considerada hoje da nossa imprensa, né? A jornalista afirmando que, discutindo com o Bolsonaro, que sai com o voto impresso na mão. E a gente sabe que não é assim, que o voto você escreve e você deposita na urna. A diferença entre o voto impresso e o voto através das urnas eletrônicas é que uma é um sistema que pode ser, e já está comprovado que existe possibilidade de você burlar, e a outra é de você escrever. Não, não sai voto com isso na mão. Desculpa interromper, mas o voto impresso, na verdade, você vai sair com um comprovante que você votou, que ele vem com código. Aquele código, ele serve para uma eventual conferência. Mas esse código também... Ele não diz ali em quem você votou. Ele não diz. O recibo não diz em quem votou. Mas você vai achar esse eleitor onde depois? Gente, vamos falar. Mas é no caso do eleitor ter a dúvida, entendeu? Deixa eu só continuar a linha de raciocínio, porque senão eu posso me perder. Não, tudo bem. E assim, eu acho que eles apelaram, tentaram de tudo que é jeito alegar, através de fake news, que o Bolsonaro é um cara desonesto, já está provado isso, Joaquim Barbosa, o Youssef, o Doleiro, né? Não tem como, o cara tem a vida limpa, isso não tem como, é como ele sempre fala, podem me chamar de tudo, mas não podem me chamar de vida política limpa, né? Aí vem o outro jornalista, entra na questão religiosa, dizendo que Jesus também foi um refugiado. Pô, me admira, sinceramente, cara, me admira muito Ricardo Lessa citar o Wikipédia, cara. Pô, Wikipédia, cara, isso é base de consulta, cara. Vamos criar o Wikipédia do Hangout do Pudim? A gente pode criar, só para dar como exemplo. Põe o que a gente quiser lá. Eu acho que, assim, o Bolsonaro... Eu acho que a gente tinha que ter liberdade o Hangout do Pudim.
Eu acho que o Bolsonaro, ele na entrevista, ele melhorou muito emocionalmente, né? Nas outras entrevistas, Ele foi mais sóbrio agora. Está bem mais sóbrio, bem mais consciente, está tentando não perder a calma, porque ele é um cara extremamente nervoso, né? Isso me preocupa para um chefe de Estado. Exatamente. E é interessante que eu estava ouvindo hoje na CBN, e eles estavam falando que quando o Bolsonaro chegou na entrevista, no momento da chegada dele, já se cria todo um clima, porque ele não chega sozinho. Ele chega com 2 generais, né? Ele chega com uma tropa. E as pessoas ficam até constrangidas. É um negócio que, como se diz, chegou a tropa do Bolsonaro. Alessandro, quantos anos você tem? Me desculpa. Só pra eu tenho 40. 40 anos. Tá mais velho que eu. Então você já... Então, eu tô acabado mesmo. Vamos lá. Eu acho que hoje tudo que envolve... Que isso, cara? Tudo que envolve o Bolsonaro gera, hoje em dia, gera... Porque nesse mesmo Roda Viva, nesse mesmo programa, obviamente não com os mesmos personagens, se você pegar nos anos... na eleição de 1989, por exemplo, que teve lá o Oreste Quercia, né, participando daquela eleição também, como candidato a governador do estado, né, do estado de São Paulo, quando ele entrou dentro do ambiente, o segurança, o pessoal fez uma pergunta que ele não gostou, os seguranças armados foram e interromperam o programa para arrumar a situação. Poderia ser feito pergunta ou não. Talvez do Bolsonaro que existe hoje é a quantidade que os jornalistas falam de seguranças armados em volta dele. Enfim, e não implicitamente, não sei aquele segurança que vai, aquelas... Porque você pode fazer segurança de várias... Você não vê em algumas autoridades, até internacionais, o cara ali armado explicitamente, entendeu? O cara que deixa ver a arma dele. Existe um conjunto de trabalho onde a escolta sabe fazer o processo. Eu acho que isso remete muito, e talvez seja uma parte até do que o Bolsonaro precisa hoje, também remeter para garantir parte do eleitorado dele, que quer esse saudosismo, essa coisa. E saudosismo, para mim, é uma coisa muito complicada. Por exemplo, meu pai, vou colocar aqui, foi uma pessoa que sempre bateu que era um cara de esquerda, certo? Meu pai. E hoje ele fala que a melhor época da vida dele foi na época do regime militar no Brasil. Quer dizer, uma pessoa que era menos óbvia em aceitar alguns processos que acontecem hoje, você entendeu? Só estou fazendo uma análise nesse sentido, talvez o que as pessoas remetam é um medo de que se venha algo. Na verdade, a nossa democracia é jovem demais, né? Para a gente poder analisar. Você pensar que uma pessoa de patente, mesmo da reserva, possa assumir novamente a presidência da República, isso preocupa, né? Até pela situação que a gente vive hoje. Assim, eu acho que o crescimento do Bolsonaro, ele vem através da incompetência dos outros governos, cara. Entra governo, sai governo, nada muda, continua o mesmo mecanismo, o mesmo sistema. Status quo é o mesmo. Eu acho que ele acaba sendo a voz do povo que está de saco cheio disso tudo, cara. Do povo que paga os seus impostos e não tem absolutamente nada em troca. Você não tem uma saúde, você não tem uma segurança, você não tem nada. O que o Estado hoje oferece para a gente? Nada. Exatamente. Cara, não precisa muito não, gente. Agora, é claro, a gente está vivendo uma era em que a praga do século no Brasil é a corrupção. E não está só nos políticos, não. Tá? A corrupção está entranhada no povo brasileiro. Ela precisa ser erradicada em todas as pessoas. Também. Esse momento é um momento muito importante de conscientização da população, porque nós precisamos lutar por educação no país. O povo precisa ser mais educado. O povo precisa ser menos corrupto. O povo precisa dar mais mérito para quem tem mérito, né? Acabar essa política do toma lá da cá. Ninguém aguenta mais isso.
Todos os interesses do Brasil hoje em dia, a grande maioria, são políticos. O cara coloca um fulaninho ali no cargo no cargo de alta gestão de uma empresa meramente por indicação política. Eu sei que isso é um romantismo, né? Muita gente acreditou que o Lula fosse mudar isso, né? Eu sei que muita gente votou no Lula acreditando que o Lula fosse mudar isso. E tá aí o que aconteceu. Esse é um dos medos que eu tenho em relação ao Bolsonaro, tá? Eu tenho muito medo de me surpreender com o Bolsonaro. Acho pouco provável, porque é uma pessoa que já tem uma história na política e até o momento se mostrou uma pessoa bem intencionada, honesta e tá com muita disposição, cara. E eu acho que ganha. Bom, Tatá, é a tua vez. André. Não, Rangel. Tatá, eu sou o último. Tatá, Então deixa eu falar deixa que o meu é eu rapidinho. O meu é rapidinho. exibido. Como eu não tenho ainda candidato definido, e estou procurando e quero ver todo o plano de governo de todo mundo. E ontem, enquanto estava tendo esse debate, nós do grupo no WhatsApp do Hangout conversávamos e a gente falava a mesma coisa. Ninguém está falando de plano de governo. Estão falando de 1964. Estão falando marido da Dilma. Caramba, não que isso não seja importante, mas eu quero o plano de governo. Então, na minha opinião, repórteres totalmente incompetentes e despreparados, jornalistas, perdão, como aquela louca da Daniela Lima, da Folha de São Paulo, quando foi falar do voto impresso. O outro bonitinho do estado de São Paulo que falou assim, não, porque você sabe que Jesus é um refugiado, atribuindo uma frase do Papa. O Papa nunca disse isso. Se você colocar lá Jesus refugiado, Papa Francisco, a frase dele foi: você vê Jesus nos refugiados, falando que existe a religiosidade, o carinho, o afeto. É uma quantidade de gente despreparada e mal intencionada da parte dos jornalistas. E do outro lado eu vejo um Bolsonaro que, coitado, não domina metade dos assuntos, porque tudo é assim, vamos acender uma vela para o economista, o Paulo Guedes. Vamos acender uma vela para Paulo Guedes não morrer, porque senão, economicamente, na parte financeira, nós estamos fodidos. Porque ele... Então, o que acontece? Ele não aproveitou para falar do governo, não aproveitaram para perguntar... Mas ninguém perguntou, André. André, ninguém perguntou também. Pois é, mas... Mas vocês assistiram... Jogo de cintura dele, falta muito jogo de cintura. Vocês assistiram os debates que o Bolsonaro teve anteriormente? Tipo, na Rádio Jovem Pan, que ele teve. Assistiram? Sim. Pô, assim, sem brincadeira, as pessoas que questionam que a Dilma tinha dificuldade de se expressar, né? A mesma dificuldade que você tem, o Bolsonaro tem. Sim, mas desculpa, eu como eleitor e sem candidato nem político de estimação, eu quando vejo jornalistas entrevistando um candidato à presidência, eu quero ver o cara em saia justa. Manuela Dávila, o Boulos... Sim, a qualidade foi infinitamente pior. Eu quero ver todo mundo na saia justa, por quê? Para ver o cara responder, para ver o cara se esquivar, para ver ele se explicar de assuntos que são indelicados. Na semana anterior, eu não acho que o Bolsonaro seja assim igual a Dilma. Eu acho que o Bolsonaro ele não domina certos assuntos e ele fica extremamente inseguro. Eu, particularmente, gostaria muito de saber mais... inseguro? Não, mas em alguns assuntos. Mas olha só, não, mas o presidente não tem como dominar todos os assuntos, é impossível, tecnicamente. Para isso existem os ministérios. Aí é que o negócio está complicado, gente. Aí é que está complicado. Mas, enfim. André, tu finalizou? Então, o que eu vi ontem foi um terror, não me acrescentou em absolutamente nada. Saí de lá vendo um monte de gente atacando o cara e ele devolvendo aos ataques ou se esquivando de coisa que ele não sabia, e eu estou esperando ainda pela porra dos planos do governo. Só isso. Agora, o pessoal fala, porque aí a gente consegue ver que algumas coisas estão erradas, que quando acaba o debate, você vê
sem crítica, só um exemplo. Joyce Hasselman colocando: Bolsonaro deu um baile nessa mídia esquerdista. E aí você vê o Clayson Filizola no Twitter dizendo: Bolsonaro foi massacrado pelos repórteres. Mas, André, deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a dar uma olhada nas redes sociais, a quantidade de hate que esses jornalistas estão recebendo, cara? E com razão. Uma coisa incrível. Eu gostaria muito de saber em quais pontos o Bolsonaro concorda com o Paulo Guedes. Porque nem eles dois falam a mesma língua, não. Pois é. Sim, isso é preocupante. Eu gostaria de saber, mas só que nem isso foi proposto na entrevista. Não. Os caras não se preocuparam com nada, se preocuparam em atacar. Existe uma ideologia naqueles jornalistas, e aquilo foi uma arapuca montada para o Bolsonaro. Acharam que ele fosse cair, e ele não caiu. Espera aí, André finalizou. Acabou. Então é isso. Eu achei, para mim foi uma perda de tempo que não me acrescentou em bosta nenhuma, que eu continuo não sabendo nada da parte do plano de governo dele. É isso. Tá. Thiago, pra gente dar sequência. Qual sequência? Sequência eu tô dando, porra. Tu quer pular, pula. Tudo bem, vai, Thiago. Não, Thiago. Não, pode ir. Pode ir, segue. Os mais velhos primeiro. Fica à vontade. Vai, Thiago. Vai. Tá. Ainda bem que eu não comecei a tratar a madrugada toda, senão eu ia repetir tudo. Vai. Pelo menos ele não vai me plagiar nisso. Igual os caminhoneiros da puta. Vai. Eu estou acompanhando não só Bolsonaro, como outros candidatos, para poder ver, sobretudo, a disposição que eles têm de responder sobre o principal problema que nós temos hoje, que é colocar o Brasil nos eixos, principalmente dentro de mudar o perfil do endividamento do Brasil e fazer esse país novamente produzir. Nós temos um monte de coisas que estão sendo feitas aí, inclusive para o Congresso Nacional agora, como desonerações e tudo mais. Então eu quero um cara que seja firme, que vai falar até coisas que eu, como cidadão, não gosto, como que o empresário também não gosta. Enfim, eu quero alguém que conte a verdade. E conte a verdade de uma maneira que o cidadão comum, que é a maioria do brasileiro, não tem condição de fazer uma análise com palavras bonitas. E nem tão com contextos complexos. Mas o debate de ontem do Bolsonaro, vi outros que foram mais contundentes com ele, que botou ele mais na parede, no sentido de tentar ele exprimir um plano, um projeto de governo. O que eu vi ontem foi simplesmente jornalistas tentando desconstruir a imagem de uma pessoa relacionando ele num processo histórico, passado, no caso também que eu não vou estender aqui. Então, sobre especificamente de ontem, isso, não acrescentou, não fedeu e nem cheirou o que ocorreu no dia de ontem. Ele falou besteira em alguns momentos, e os jornalistas, cada um teve as suas pérolas no dia de ontem. Diferente, só para fechar aqui o assunto, do que ocorreu com o Alckmin na semana anterior, que eles foram muito mais incisivos e botaram muito mais na parede, tanto na questão moral como um projeto também de governo para o Brasil. Não vou entrar aqui se o Alckmin foi melhor ou não que o Bolsonaro, só estou dizendo que não aconteceu a mesma prensa, como não aconteceu com o Ciro Gomes, como aconteceu, por exemplo, com a Manuela Dávila, enfim. A qualidade realmente das perguntas foi infeliz ontem, aquela discussão, e não acrescentou nada pro eleitor. Bom, Tá. Agora eu, inclusive, peguei a comentar aqui, eu tenho um grupo, é uma família. Eu cheguei a comentar hoje pela manhã bem cedo, porque eu já tinha... O que é que eu notei? Reflexo dentro daquele... Petistas defendem arrasou, lacrou. Perdi dizendo que ele foi simplesmente assim, dado no que houve desse debate do Roda Viva. Focaram realmente na questão histórica do fato, ficaram muito jogando a questão principal e esqueceram das propostas, que é justamente o mais interessante que assiste um quadro daqui. Então, tá sem áudio, tá? E agora? Tá com áudio? E agora? Tá com áudio? Eu tô ouvindo normal.
Não, tá, a gente está ouvindo, mas o pessoal no chat está dizendo que o seu áudio está muito ruim, o moderador lá. Não. Tem razão, eu tenho Chiado, Para mim deu, aqui o gráfico tá altíssimo. deu um chiado no início, mas já resolveu. Vai. Agora, tá legal? Enfim, Tá. deixa eu dar continuidade. Então, o que acontece? Para mim, eu não vi nada de somatório nesse debate que houve. Eu inclusive, assisti o de Amoedo, assisti outros, e vi que foi muito mais contundente ao quadro, foi muito mais... o quadro foi muito gostoso você assistir do Bolsonaro. Até porque esse tipo de questão que acontece no normal, como nós vimos ontem, e eu assisti, é algo que a gente já está acostumado. Vai na Jovem Pan, vai falar de novo de 64, aquela mesma história. O problema maior é, independente de estar o assunto, diversas vezes, Bolsonaro ele se mostra realmente um cara não preparado para várias áreas. Por exemplo, ele falou sobre a questão de economia, onde ele disse que é Paulo Guedes, não é isso? Paulo Guedes. Paulo Sim. Guedes. Quer dizer, se o Paulo Guedes morrer, acontecer algum problema entre ele e Paulo Guedes, acabou a economia do Brasil. Mas peraí, Tatá. Mas Isso serve para todos, para qualquer um, cara. Não. Tem candidato, tem equipe econômica. Por exemplo, Sim, sai cara. um, entra outro, que existe uma equipe econômica em volta. Você não pode depender de um nome. Mas você acha que ele não vai entrar com a equipe? Ali é uma equipe, ele fala Paulo Guedes, mas é a equipe do Paulo Guedes. Aí o que acontece? Foi falar sobre a questão da ciência. Ele disse que tem um astronauta que quer trabalhar, está fora do Brasil porque ele está na NASA, mas da força ele tem... Gente, quer ouvir projetos. A gente quer ouvir perguntas aonde coloque os candidatos ali. Para das duas, uma. Ou eles vão se esquivar, ou eles vão partir para o empate para responder, pelo menos como eles imaginam, deva ser o Brasil. Eu não vejo em Bolsonaro em nenhum debate, em nenhuma das sabatinas. Isso me dá medo, justamente porque nesse aspecto é realmente certo. É um espertalhão, então é preocupante. Tem retórica. É porque, assim, eu na realidade, eu não tenho dado de estimação. Quando eu falo de Álvaro Dias, de Amoedo, eu sou apedrejado. Eu tenho que ser Bolsonaro 2018. Eu sempre digo, pessoal, acreditem em coisa. Se não der Bolsonaro, a gente vai ter que ter um candidato. Então, pelo menos opções nós temos que ter. Pelo menos a capacidade de reflexão. Tá dando para ouvir? Não, eu falei que tem que ser Levi Fidelis. Até perdi o meu discurso agora. Então, assim... Vamos mudar o filme aqui. Tu és um fanfarrão. Tu és um fanfarrão. Então, assim, tem que ter essa questão da pessoa ter opções. E eu, sinceramente, eu não vejo esse preparo. Quando falam da questão da história de Bolsonaro, história de ocupar a cadeira, e até de projetos, muitas vezes ele não sabe. Perde demais. Até em coisas do seu cotidiano. É o que eu vejo. É o que eu vejo. O fato é só um. Começou agora com essa sabatina. Espero que realmente os debates sejam construtivos, não fique apregoado só em golpe de 64, golpe de não sei quanto, que a gente vá para a definição. Trazer propostas para um Brasil melhor. Deixa eu te fazer só uma pergunta, Tatá. Só uma perguntinha que eu quero te fazer. Anda. De que adianta o cara ser mestre em economia, em ciências e administração, ser um cara extremamente inteligente e ser um corrupto e que mantém esse sistema? O Bolsonaro quer mudar isso, cara. Quem garante, aí agora eu vou te perguntar, vou voltar à pergunta. Quem garante... Não, quando o cara fala que vai colocar mais 10 ministros lá, né, 11 ministros... O cara não tá falando. Desculpa, o cara tá botando a turminha dele. Desculpa. O cara tá garantindo o esquema dele. Tá, mas não, mas ele vai ter que ter os ministros. Isso daí faz parte de qualquer plano de governo, cara. Os ministros, agora, ele vai prezar pela questão técnica. Você não pode botar um médico para ser administrador. Base de pensar o tripoder. Os três poderes que eles são separados. Rousseau, sim. Vamos lá, base, que é o que coloca da democracia moderna. Vamos voltar para a literatura básica universitária, que você chega lá, tal, não sei o quê. Você pega ali que você tem ali os três poderes, que cada um são independentes, certo?
dizendo, quando um cara ele interfere em algum poder, ele larga de ser independente. Eu tenho preocupação nesse processo. A gente olha Mas aí várias eu te ditaduras pergunto, formadas a aí indicação, fora. a indicação dos ministros não pode ser do presidente da República? Ele não pode modificar isso? Pode. Não, quem vai modificar isso aí não é o presidente da República. Quem vai modificar é a Câmara e o Alessandro, Senado. Mas indicado pelo presidente. Olha só, até para mim poder fazer. Hoje os ministros que nós temos lá são todos, Perdão, a maioria de esquerda, indicados pelos presidentes. Lula, Dilma. Até para mim dar o fechamento. Desculpa. O fato é só um. Ele não deu nenhuma opção para Paulo Guedes que aconteceu. Tatá, ninguém anunciou nenhum ministro de nada. Me fala um ministro de outro candidato. Ué? Mas essa Se você for procurar Ciro Gomes, ele já tem. Alessandro, essa que é a questão. A questão... Pode falar, Rangel, pode falar. O processo está começando, cara. Isso tudo vai ser desenhado. Aí é que tá. A gente está tão desesperado, a gente está tão confuso que a gente não presta atenção em determinadas coisas. A questão não é que ninguém até agora apresentou um ministério para a economia. A questão é que outros apresentam um projeto econômico. Sim. E quando na hora dele apresentar um projeto econômico, ele fala que tem um ministro da economia. Essa que é a questão. Entendeu? Ele substitui um projeto, ele substitui uma proposta por um nome. Essa que é a questão. Mas Fica meio você não messiânico, né? Fica dependente. Mas o cara, mas olha só, me diz uma. Peraí, Rangel, qual foi o presidente da República que não foi dependente de um ministro da economia para fazer a economia do país andar, Rangel? Não é isso que eu falei, meu querido. Não é isso que eu falei. Eu quero, inclusive, depois tecer o meu comentário sobre o debate, a entrevista no Roda Viva ontem sobre o Bolsonaro. Até porque eu tenho batido muito no Bolsonaro nos últimos tempos. E ontem eu assisti um Bolsonaro um pouco diferente do que eu estava enxergando. Sim, mais sóbrio. E me surpreendeu positivamente esse Bolsonaro que eu vi ontem, não sendo ainda o suficiente para eu mudar e dizer que agora ele é minha intenção de voto, etc. e tal, tá? Não é isso. Mas me surpreendeu muito positivamente. Se ele conseguir fazer isso num tempo mais hábil, acredito que mude muito para o lado positivo a imagem dele como candidato à presidência do Brasil, tá? Mas não é que nenhum presidente seja dependente do ministro da Economia, seja dependente do ministro da Saúde, seja dependente do ministro da Educação. Qualquer líder é dependente de sua equipe, tá? Qualquer líder é dependente da sua equipe. A questão é que você tem que liderar a sua equipe, você tem que delegar a ela o teu projeto. Que ele vá depender do ministro da Economia, é fato, qualquer um que entre dependa. Mas ele tem que dizer para o ministro da Economia a visão econômica que ele quer para o país. Aí é que está o grande X da questão que eu não consigo ainda visualizar, e eu concordo contigo. Até agora, eu não sei o que concorda ou não com o Paulo Guedes. Tu está me entendendo? É o contrário. Não, concordo. Não é ele que chega assim, eu quero que Paulo Guedes atinja esta meta. Não. Sim. Aí, de repente, Paulo Guedes fala, não, isso aqui eu não dou conta, e aí? Tu tá me entendendo? É esse que é o problema. Então, quem vai governar economicamente o país não é o Bolsonaro, é o Paulo Guedes. Com certeza. Como todos os outros ministros foram assim. Está tendo uma inversão. E não é isso, não. Não. Honra seja feita. Honra seja feita. Vamos xingar amanhã, vamos me chamar de cavalo de Troia, de esquerdista. Companheiro, me defende agora, mas você teve um estado que eu quis. Vou falar de Fernando Henrique Cardoso. Ah, também. Tu vai dizer para mim que o Lula governou o país? Pô, não foi. Cara. Claro, hein? Não, Fernando Henrique Cardoso. Não foi o Lula. Estou falando de FHC. Ah, tá. Lula, você me desculpa, mas a gente sabe que não foi. Lula é um fantoche. Lula não governou. Lula pegou e jogou contra o abismo. Exatamente. Não, assim, ó, podem falar o que quiser falar de Fernando Henrique Cardoso, cara. Podem falar e vão falar com razão. Mas o homem governou o país. O homem fez um plano econômico que deu certo. A gente não pode negar isso. Na época do plano real... Tá sem sua imagem, cara. Eu fico até pensando que você tá fazendo implicitamente aí. Hã? Não é isso, cara.
Na época, Desculpa. Na época do Fernando Henrique, Thiago, André, Tatá e Alessandro e os demais que estão aqui nos assistindo, você chegava assim, se eu chegasse para qualquer um de vocês e perguntasse: o que você vai fazer ano que vem? Você me diria: ano que vem eu vou fazer a faculdade, ou ano que vem eu vou trocar de carro, ou ano que vem eu vou comprar um apartamento, ou ano que vem eu vou viajar. Se eu chegar para você, de Lula para cá, e perguntar: o que você vai jantar amanhã? Você fala: não sei. Então, na época de Fernando Henrique Cardoso, a gente fazia um planejamento econômico na nossa vida, independente da realidade econômica de cada um. Isso é um presidente que governa a economia de um país. Então, assim. O cara chega para a equipe econômica dele e fala assim: ó, quem que esteja lá, fala, eu quero isso. Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho, e eu gravei um vídeo há 2 anos atrás sobre isso, tá? Que eu falo que o Bolsonaro tinha que começar a apresentar, porque assim, ó, bandido bom, bandido morto, todo mundo aqui concorda, eu também concordo. Que a polícia tem que ter a liberdade de trabalho, todo cidadão de bem concorda, eu também concordo. Mas eu concordo mais ainda que a polícia seja equipada. E você ter uma polícia com uma boa estrutura de polícia científica, para poder ter uma boa perícia, etc. e tal. E a polícia tem que ter um bom salário. Em dia. A polícia não pode ir em dia. É isso que eu acho. Depois que a polícia tiver um bom salário, depois que a polícia estiver equipada, a gente vê se a polícia pode ser juiz e executor no meio da rua. Mas primeiro, você dá dignidade à força policial. Então, você despertar a revolta, todos nós estamos revoltados. Num primeiro momento de indignação, a gente vai concordar com tudo que desperte a nossa revolta. E o Bolsonaro tem uma vida limpa, até que prove ao contrário, ele tem. Que não tem nada que fale contra ele, até que prove o contrário, é fato, não há nada que se fale contra ele. E concordo contigo, Alessandro. O que adianta pegar um Maluf, que é uma puta velha experiente, e ser um ladrão? Não adianta nada. Não resolve. O que adianta pegar um Eduardo Cunha, que sabe e é ladrão? Não resolve. Concordo contigo. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi por convivência na minha vida, em equipes de trabalho e tudo, que tem um cara mais perigoso que o desonesto. Tem um cara que é muito mais perigoso que o desonesto. É o cara burro. O burro, ele é muito mais perigoso. Porque o desonesto, ele pode ficar do teu lado sem te roubar. Porque ele quer roubar mais lá na frente, agora ele não te rouba. E se você cuidar, se você prestar atenção, ele não vai te tomar nada. O burro é imprevisível. O burro, ele faz o dano sem ter... É a necessidade do momento, é como eu feno. Exatamente. Então, assim, ó, eu espero, e ontem eu vi uma luz no final do túnel, eu vi um Bolsonaro ontem mais afiado, eu vi um Bolsonaro ontem, óbvio que aqueles jornalistas, ontem, olha, eu admiro o Roda Viva, gosto do programa, mas ontem eu senti vergonha alheia pelaquela equipe de jornalismo. Acho que todo mundo tá diferente. Sabe? Foi ridículo aquilo. Eles tentaram fazer um apedrejamento do cara publicamente, jogando bolas de algodão. Bom, vocês sabem que nós cinco agora... Mas vocês sabem que nós 5 agora passamos a ser taxados de esquerdistas no YouTube, porque do momento que a gente fala que esses jornalistas foram mal intencionados... Eu sou centro, agora nós somos todos esquerdistas. Pelos entendidos de economia dos canais, agora nós somos tudo esquerdistas, porque todos concordam que nunca viram uma equipe de jornalista mais incompetente e mal intencionada que essa. Não. Aqueles jornalistas no Roda Viva, cara, na boa. Aquilo foi uma arapuca, né? A maioria dos jornalistas que eu conheço, ele não consegue fazer a própria economia da casa. Me desculpa. 1964 é uma data muito importante para o Brasil, para toda a América Latina e para o mundo, tá? Sim. Mas não tem nada a ver com o próximo governo de 2018, seja Bolsonaro ou não. Entendeu? Como comparar o Bolsonaro com o Trump? Também não tem nada a ver. Isso é loucura, né? Outra sandice. Eu acho, Rangel, se você for parar para pensar,
a estratégia dos jornalistas ela foi muito errada. Por quê? Porque eles miraram nas questões polêmicas do Bolsonaro, aonde ele está careca de responder, está treinadíssimo, afiadíssimo para responder tudo aquilo ali. Eu acho que eles deveriam fazer as perguntas essenciais. Eu concordo, concordo contigo que ele já tenha respostas decoradas para todas essas perguntas. Mas faltou nele ontem, que aí foi uma coisa que eu esperei, eu acreditei que ele fosse entregar isso ontem, ele não entregou. Faltou nele ontem, e eu acho que se ele continuar como ele está, logo ele vai ter isso. Foi exatamente a expressão que o André usou, o jogo de cintura para derrubar todo mundo ali numa única rasteira. Sim. Era chegar e falar, peraí, gente, dá licença, com licença. Eu vim aqui falar de economia, eu vim aqui falar de saúde. Segurança, saúde. Vim falar aqui do desenvolvimento da indústria no Brasil. Vim falar. Mas é o traquejo, é isso aí que você está falando. Vocês vão continuar falando sobre 1964, sobre quem eu xinguei, o que vocês querem de mim? Álvaro Dias fez isso na Globo News, né? Por que ele não fez? Mas por que o Bolsonaro não fez isso ainda? O Ciro fez isso também, no Roda Viva. Mas por que o Bolsonaro não fez isso ainda? Porque se todos os jornalistas se calassem, um olhasse para a cara do outro e falasse, tudo bem, candidato? Economia, ele ia responder, Paulo Guedes. Segurança, matar bandido. Ciência, o astronauta. Ciência, o astronauta. Entendeu? Então, assim, não, mas na verdade, assim, está faltando ao Bolsonaro, eu já falei isso no vídeo que eu gravei há mais de 2 anos atrás, infelizmente, por mais que ele tenha uma militância na volta dele, está faltando a ele uma boa equipe que reflita junto com ele. Hashtag Bolsonaro. Contrata o hashtag Hangout do... Tudo esquerdista, disfarçado. Eu acho que esse daí é um ponto-chave, Rangel. O ponto-chave é esse. A equipe que ele vai apresentar. Uma equipe que, com ele, bole um bom projeto de governo. Para que, independente se um membro dessa equipe amanhã ou depois caia, entendeu? Angel, se olhando assim pro colo assim, tá foda, viu? A fralda vazou? Não, cara. Na verdade é que tá chegando o WhatsApp aqui. Só não deixa o cigarro cair, pelo amor de Deus. Não. Bom, enfim. Mas... Eu volto a falar. A minha preocupação para o Brasil sair da crise, ela é principalmente econômica, mais até do que corrupção. A corrupção é importante, com certeza. Segurança, saúde, educação, tudo tem importância, mas nós estamos num buraco econômico, financeiramente, nós decisões erradas. Nós estamos arrebentados. Nós temos que ter, e eu falei isso no grupo ontem, eu estou focado em qual desses candidatos vai fazer um plano de recuperação para a indústria. Se a indústria não for recuperada nesse país, nós estamos ferrados, porque ela envolve todos os nossos setores. Ela envolve o agronegócio, ela envolve a pecuária, a farmácia, a diversão, o turismo, a construção, tudo. André, pensa, você tem um país do tamanho do Brasil, das dimensões dele, e a indústria representar menos que 30%. Pois é. E aí o que acontece? A indústria ela precisa produzir para ela gerar emprego, para ela gerar impostos, para ela gerar riqueza, para tirar esse país do buraco. E aí o cara tem que ser explícito nisso. Você tem um presidente que já disse na entrevista de ontem, não vai mexer nos privilégios dos políticos, porque... Isso aí é uma falha. Isso é uma falha do Bolsonaro. Segundo, eu acho que ele... Exato. Segundo, nas aposentadorias especiais... Ele é corporativista, ele é militar. Pronto. Sim. Apesar de que o militar, ele também não tem várias regalias também, né? Não, esquece isso, é corporativismo. Não é isso, não. Corporativismo esquece com regalia. A máquina do Brasil, a máquina administrativa do Brasil está inchada, ela precisa diminuir, os gastos têm que diminuir, e você tem um presidente que não vai propor no Congresso Nacional uma proposta para fazer uma reestrutura política e financeira. Porque
Para fazer isso, você tem que diminuir a quantidade de candidatos, a quantidade de deputados e senadores, a quantidade de vereadores, o nível de salário do judiciário, do político. Aí o cara tá falando em aumentar 10, 11 ministros. Para com isso. 10, Pois 11 é. ministros. Para com isso. Só que é isso que eu estou dizendo. Isso. E qual é o plano para recuperar a porra da indústria? Por enquanto, eu vejo todo mundo, claro, os planos de governo não começaram, as pessoas estão começando os debates agora, então eu espero, pelo menos que em setembro, antes de outubro, a gente já tenha definido os planos de governo. As equipes é consequência disso. Mas o plano que o cara Companheiro, se tem. eu voltar, acabou a discussão. Exato. Se eu voltar, Como é- acabou tudo. Eu sou o governo. Como é que eu vou abaixar isso? Como é que eu vou gerar emprego? Como é que eu vou gerar renda? A tributação. Tem muitas empresas, o destilado tem empresa, ele sabe do que eu estou falando. A gente paga taxas altíssimas e fala, o empresário é rico. Não é Chega no assim, final não. do mês, vem ali o DAI ali, vem tudo. Claro, O existem DIRF e empresários ricos, existem empresários ricos, claro que existem, vários, mas não são a maioria. Não é o meu caso. Pois é. E aí você tem um cara que podia, pelo menos, aconselhado pelo Paulo Guedes, a dizer, filho, não fala isso. Vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Eu quero, porque ele fala o tempo todo que ele quer recuperar a economia. Mas você quer recuperar a economia como? Aumentando a carga de impostos e aumentando Não, a carga de e ainda tem o pior, além de aumentar a carga tributária, André, ainda existe um fator que o Rangel disse. Ele não apresenta em dizer, não, a minha meta vai ser essa. Independente da questão de que é Paulo Guedes, quem quer que seja. Eu acho que é justamente essa falha. Eu acho que o Alessandro, nesse aspecto, acho que concorda. É a falha. Né, Alessandro? Não, eu acho que ele tem algumas colocações em relação às mudanças do plano de governo dele, diminuir a influência do Estado, privatizar as estatais que não estão funcionando. Tem várias, Banco Central afinado com o Ministério da Fazenda. Aí vem as questões de ideologia de gênero. Ele já falou várias coisas. Eu acho Então, que mas isso aí tudo, desculpa interromper, mas isso aí tudo aí é uma questão que ela não está relativamente à questão de produção, à questão econômica. Vai liberar que é o que nós a precisamos questão no Brasil. Eu vou te dizer, Thiago, olha só. A partir do momento que você incentiva o empregador, né, diminuindo a carga tributária, a burocratização, isso tudo está no plano de governo dele, cara. Não é só o empregador diretamente, tem o setor de serviços, industrial, são coisas mais complexas. Então, exatamente. Mas a partir do momento que você facilita a vida do empregador, você automaticamente gera empregos. Claro, mas a partir do momento que você gera empregos, você... Eu vou dar o meu caso de uma pequena empresa que eu tenho, tal, que é o que dá o meu recurso. Tu está satisfeito com as cargas tributárias hoje? Não é só carga tributária, é como você vai trabalhar. A burocracia, o mercado se chama regra do jogo. Por exemplo, no setor que eu estou hoje, a regra do jogo já mudou esse ano 3 vezes. Entendeu? Planos de saúde. Vamos lá. E aí, de repente, há 1 mês e meio atrás, foi colocada a questão das franquias no Brasil. Foi lá, o pessoal falou, votou tal, para colocar. E aí, naquele mês que colocou essa questão, para mim, que o cara falou que é o seguinte, que o usuário final do plano de saúde, ele teria que pagar no mínimo o dobro, para mim, eu perdi 15% da minha carteira que eu suei pra caramba para conseguir de clientes. Por quê? Porque o cara, no futuro, ele falou, caramba, vai dobrar o preço do meu plano de saúde. Se eu pago hoje 400, vai virar 800. Você entendeu? Isso foi o governo que autorizou. E aí veio o Supremo falou, deu uma liminar que não poderia ter. E aí, só que eu já perdi os clientes, já perdi o ganho. Eu pequenininho aqui, que eu dou o alimento pro meu filho, você entendeu? Eu perdi. E aí, de repente, o Supremo, depois de votar nisso, o Supremo votou hoje que o Supremo não, o Ministério, o Conselho de Saúde hoje votou que é irregular. A ANS votou, a Agência Nacional de Saúde votou, recuou no negócio. Estou falando assim, no cara pequenininho como eu, estou botando no meu caso pessoal. E quantos outros que não tem aí, que aumenta IPI
ICMS todo dia, muda a regra do jogo pro cara todo dia, e o cara, ele é pressionado porque tem fiscalização todo dia na porta dele. Ele é obrigado a recolher imposto. Hoje eu recolho 100, amanhã eu recolho 200, eu não sei o que tem que fazer. Isso aí sai da boca de quem? Sai da boca da família, do pão, do leite e tal, não sei o quê, e não faz o Brasil empreender. O pequeno, que é o que locomove o Brasil, né? Pequeno e médio. Eu estou dando só exemplo aqui, pessoal, porque ele é importante. Mas... E ele precisa ter um futuro, um norte. Como é que vão ser as regras do jogo? Né? Essa questão dos caminhoneiros que teve no Brasil. Isso é importante colocar isso aqui. Qual que é a regra do jogo para o próximo presidente para entrar em abastecimento para o Brasil? Né? Porque quando você fala que você vai botar trem no Brasil, ferrou, cara. Essa era uma pergunta que seria muito boa, muito produtiva no próprio programa. Mas o que acontece? As pessoas estão preocupadas em discutir aborto, drogas, armamento. Exatamente. Agora, me desculpa. 64. Exato, mas me desculpa. Se o aborto vai ser ou não ser legalizado, se as drogas vão ser ou não ser legalizadas, ou se as pessoas vão ter direito ou não de arma, isso tudo não influencia na situação econômica e financeira da porra do país. As pessoas estão perdendo um tempo danado para discutir essas coisas, que é perfumaria. A gente precisa resolver o nosso problema financeiro. E quando eu falo financeiro, é o financeiro das empresas, das prestadoras de serviço, do autônomo, do funcionário registrado. Não é possível uma indústria hoje você ter uma taxação de guia de ICMS de substitutiva que é antecipada de taxas que chegam a 27%. Você paga antes da mercadoria sair da tua fábrica. Porque se você enviou ela por transporte, ela não é colocada lá e às vezes por uma diferença tributária de 20, 30 centavos você paga boleto. Gente, pô! Na boa, quer que eu fale? Mas olha só, deixa eu só falar, só fazer uma colocação. Alessandro, você vai falar. Agora sim, sobre essa questão, tanto o André como o Estados Brasil. Gente, vamos deixar para um lado importante. A gente empolga porque eu... Tá aqui, ó. Não é. Desculpa, não. Tá certo, é isso mesmo. Isso até. Se você não trouxesse isso à tona, a gente talvez não fosse botar isso no próximo quadro. Sabe por que eu tô falando isso? Porque nós que somos leigos, que não temos empresa com essa questão, a gente nem sequer tem cuidado. E essa é uma coisa realmente absurdamente, né? Ganhos e nas quedas o empresário ele vai ter. É fato. Claro. Hoje, no setor que eu trabalho, se eu quiser trazer do Rio de Janeiro, o único lugar que eu não posso pensar em trazer um produto para qualquer lugar do Brasil é do Rio de Janeiro, porque tem a maior carga de imposto. E para mim é São Paulo. Porque você quando vende para o teu estado, o imposto é muito maior. Eu consigo ganhar mais dinheiro vendendo. Mandando para Goiás. Deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Vocês acham que, dentro de um plano de governo, eu vou perguntar eu vou perguntar para o Tiago, que, no caso, ele tem uma empresa relacionada à área de plano de saúde. Você acha que reforma política vai ter impacto no seu negócio? Reforma política? Tem, porque você muda os agentes públicos. Tá, reforma fiscal. Eu vou te perguntar e você vai me falar. Reforma fiscal. Ela é primordial, mais que a política. Tá. E reforma administrativa? Você hoje no Estado brasileiro, ela também é muito importante para a questão de serviço do Estado. Reforma tributária? Essencial, porque ela está com a segunda que você falou. Então você vota no Bolsonaro, porque tudo isso está no plano de governo do Paulo Guedes. Não está explícito. Qual? Está explícito. Qual? Vai lá, olha só, assiste a entrevista dele, tá? A Joyce tem uma entrevista dele na internet, ele fala sobre todas essas questões que eu te falei. E tem na internet. Se for com a... Não. É com a Joyce, porque se for eu assisti com a Joyce... Eu não lembro. Não lembro se é com a Joyce. Mas tem isso na internet. Pesquisa sobre o Paulo Guedes que você vai ver que... eu conheço o Paulo Guedes, eu já li livros dele. Não, cara. Procura saber sobre o plano de governo dele que você vai ver que tudo isso tem lá. Reforma política, reforma fiscal, tem federalismo, tem várias coisas.
corte mas de benefício, ele- desestatização que está explícito pelo Bolsonaro já. Ele pensa com o Reforma mercado. Ele tributária. pensa com o mercado. E O o mercado Bolsonaro tem falado, inclusive, algumas questões em relação a desburocratizar, a demora que você tem em relação para você montar uma empresa. Não, empresa hoje no Brasil você você monta em 2 dias. O problema não é montar uma empresa, é a burocracia de você fazer negócio. Além da burocracia, você tem a questão da guerra fiscal que existe de fato. Você monta uma empresa no Brasil com 1 ou 2 dias, Thiago? Eu Sim, desconheço senhor. isso. Sim, senhor. Eu Você abre o desconheço isso. CNPJ Fala que hoje. esse é o contador que eu vou procurar ele, então, pô. Pô, se você abre a empresa com 2, 3 dias, a burocracia Isso, para cara. você colocar o seu produto, ela é muito maior. Com certeza, vai te exigir. Essa burocratização, inclusive, por exemplo, da Anvisa, você sabe que a Anvisa é um órgão extremamente burocrático. Bom, você não quebra assim. Você não quebra assim. Existe uma questão de normas. O Brasil ele tem uma legislação, querendo ou não, pelo modo extremamente Thiago, positivista. o que Você não justifica quebra esse processo Thiago, da noite pro dia. o que justifica um produto não ser comercializado no Brasil tendo FDA? FDA é o maior crivo, o mais rígido do mundo para qualquer tipo de medicamento e ele não pode ser, ele demora, não sei quanto, demora mais de 2 anos para você registrar um produto no Brasil hoje. Estou te falando porque eu também sou da área. Entendeu? A gente hoje vive aqui no Brasil com produtos... A diferença para o cara pegar a chancela dele lá, ele utiliza o cara hoje, por exemplo, na parte farmacêutica, ele utiliza hoje aqui o cara no Brasil pagando para ele pegar malária R$50 no braço. Não, no Chile você registra com 30 dias um produto com CE Mark da Comunidade Europeia, cara. Você acha que na Europa o Brasil fiscaliza melhor as matrizes de produtos lá de fora do que a Comunidade Europeia, do que na Alemanha, na Itália? Você acha? Aí você tem que pagar R$30 mil para a Anvisa, para eles irem lá na matriz, para certificar a matriz. Você tem que pagar para os agentes, eles vão lá, certificam, depois voltam. Esse processo, as empresas estão entrando com ação judicial, porque isso é justamente, eu estou te dando um exemplo, da burocratização que o Bolsonaro é contra. Tá, vamos deixar essa burocratização que ela está fora da questão econômica essencial. Vamos lá. Rangel. Eu me surpreendi muito positivamente, repito, já falei isso antes, com o posicionamento do Bolsonaro ontem no Roda Viva. Quero, sinceramente, me surpreender mais. Como eu já disse, ainda falta. Sim, também acho. Tá? Eu vejo, como eu também já falei, que minha outra opção de voto, minha outra intenção, é o senador Álvaro Dias. Ainda sinto falta em algumas coisas no discurso de Álvaro Dias. Mas, como eu sempre falo no meu canal, a campanha ainda não começou. Essa campanha está sendo feita antecipadamente por todos nós. Os candidatos em si ainda não começaram as suas determinadas campanhas. Então, vamos esperar essa campanha começar, gente, para entrar nesse debate. Senão a gente fica falando mais do mesmo e vira, na verdade, ao invés de um papo de conscientização política, um papo de torcida de futebol. É assim que eu estou enxergando a política hoje. Agora, Rangel, sobre o debate do Davi, sobre os jornalistas em si. Vergonha alheia, cara. A que ponto a gente vê... Porque, assim, a gente vê no Brasil a música não existir mais, a gente vê no Brasil a teledramaturgia não existir mais, a gente vê no Brasil a política está esse lixo que está hoje em dia, e quando você chega na imprensa, né, que é o quarto poder, é a imprensa, que é o que tem a obrigação de trazer a consciência e a verdade. E É o quinto poder. Para mim é o quarto. O quarto é o MP hoje. Hã? O quarto é o Ministério Público. Há controvérsia. Vamos deixar para depois também. Vamos lá. Depois a gente faz um regato sobre. Mas, enfim, tá? Quando você vê uma imprensa dita convencional, que é a primeira a bater pau em cima da internet,
a determinar que a internet é fake news, etc. e tal. Você vê essa imprensa que teria que ter o seu compromisso e comprometimento com a verdade, ceder a um papel mesquinho, pequeno, chegou a beirar Preguiçoso. infantil, cara. As perguntas de ontem eram infantis. Eram infantis, Era ridículo. sabe? Então, assim, eu me senti Nós envergonhado. estamos falando de editores, hein? Editores. Eu me senti A envergonhado. maldade foi tão grande que o tiro saiu pela culatra, cara. Cara, assim, eu acho que teve mais burrice ali do que maldade, para te falar a verdade. Porque se eles tivessem, Não, foi. se eles tivessem sido verdadeiramente maus, eles teriam dado corda para o cara se enforcar. Ele não Claro. tinha nem a capacidade disso. Perguntaram só porque o cara ia ser com o voto dele que ele votou na mão. Para com isso. Pô, entendeu? Cara? Então, assim, ó. Então, eu senti vergonha de fazer parte da área da comunicação, vendo que jornal, porque a minha formação é como publicitário, ver o que, entre aspas, colegas jornalistas, colegas da comunicação fizeram ontem. Foi vergonhoso. Ainda mais um programa, tendo de direita, centro, esquerda, não Agora, interessa. detalhe também, viu, Rangel? O Marcelo Taz foi coibido de não participar da bancada por causa de Bolsonaro. Rapaz, mas o Tais também já fez as suas cagadinhas, né? Vamos ser honestos. O Tais ele tem muito acerto, é um cara muito inteligente. Então, mas mesmo que ele fosse na maldade, teria uma pergunta perspicaz ali. Vamos lá. Pra parar com isso. Perspicaz. Não. Teria uma. Agora eu entendi por que o Bolsonaro estava sóbrio. O álcool todo está com o Thiago. Não, álcool não. Eu sou do interior paulista. Eu tô tentando tirar o R. Porco, porca e galinha.